Queridos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e mantivesse ela aberta, porque nós vamos estudar o capítulo 3 de Atos dos Apóstolos e vamos caminhar por ele todo. Então, eu gostaria que você mantivesse sua Bíblia aberta, nós vamos utilizá-la todo o tempo. O Ricardo vai colocar os textos na tela, mas é importante que você tenha esse hábito de folhear a sua Bíblia e ter uma intimidade com ela. Atos 3 descreve a cena de Jesus ressuscitado na pessoa do Espírito Santo, agindo por meio da igreja. Você ficou assustado agora, né? Onde está Jesus aí nessa cena? Está lá, presente. Oi! Você está aqui hoje? Que coisa mais querida, né? Meu Deus do céu, é um mar de crianças. Por onde você olha, tem crianças. Que bênção isso. E eu queria avisar que tem mais crianças chegando aí, né? Tem mais crianças chegando. Eu não sei de quem, mas deve vir. De alguém deve estar vindo. É fácil dar essa profetada, né? Alguém vai ficar grávido aqui. Ó, ali, já tem ali, muitas oportunidades, né? Continua fazendo o teu trabalho, meu irmão, tá? Muito bem. Aberta a sua Bíblia em Atos 3. Queria começar, então, dizendo que o livro de Atos é um livro histórico. Só que o problema é que nós, como tradicionais, queremos interpretá-lo apenas como histórico e numa letra seca, não queremos que ele salte verdades espirituais para nós. Esse é o nosso pecado. Esse é o pecado dos tradicionais, que colocam o livro de Atos numa seca letra, onde isso só pode ter acontecido lá. Qual o pecado dos nossos amados irmãos pentecostais? É que tudo que aconteceu lá tem que continuar acontecendo ipsis literis hoje. Está vendo os nossos pecados? Já vou pontuando isso para a gente entender a diferença. Então, eu queria que nós fôssemos bíblicos. De que olhasse para o livro de Atos como um livro histórico, mas entendesse que verdades espirituais estão contidas nesse livro e elas precisam ser colocadas na nossa vida diária. Mas que quando você olha para o livro de Atos e espera que tudo que está lá aconteça ipsis literis com você, ou seja, exatamente como aconteceu lá, há uma frustração. E isso não é o projeto e o propósito. E um dos quesitos é a questão dos milagres. Quando nós olhamos para os milagres e falamos assim como aconteceu no livro de Atos, Senhor, tem que fazer acontecer hoje. Não tem que acontecer hoje. Primeira coisa, por quê? Porque antes do milagre existe uma soberania do Deus do milagre. Está já claro? Não está tão claro, mas eu queria que você lesse o versículo 1 e 2. Vamos ler juntos. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Se você virar a sua página anteriormente, Atos 2:46, tem uma expressão interessante. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Esses dois versículos mostram a soberania de Deus com relação aos milagres. Todos os dias Pedro e João iam aonde? Se todos os dias eles oravam, todos os dias eles iam no templo, todos os dias eles estavam ali. E este homem estava todos os dias na frente da porta formosa, pedindo esmola aleijado. Portanto, todos os dias Pedro e João viam este homem. Por que não curou nos outros dias? Se o sofrimento era o mesmo. Eu não tenho como precisar, e nenhum comentarista tem como precisar, desde o Atos dos Apóstolos, no Pentecoste, a descida do Espírito Santo, até este ato, quanto tempo durou, mas eu acho que foi muito tempo. Eu chuto semanas. Todos os dias eles viam este homem, por que não curou naquele dia? Então esse dia de milagre marcado, essa coisa que aqui hoje tem milagre, essa é uma demonstração clara que esquecemos que há uma soberania de Deus em cima do milagre. Pedro e João foram ao templo todos os dias, o aleijado era posto todos os dias, logo eles se encontravam todos os dias, mas Deus escolheu aquele dia. Deus não está refém de mim, Deus não está refém do meu tempo, Deus é soberano. E o dia que Ele quer,
Vai acontecer. O dia que ele não quiser, você pode plantar bananeira. Você pode jejuar, você pode ir para o monte, descer do monte, entrar na água, sair da água. Nada vai acontecer porque Deus é soberano. E essa é uma coisa que a gente tem que aprender a respeito de milagre. Você não detém o dia do milagre. Mas existe milagre. E Deus faz milagre. Uma outra verdade que esse texto nos ensina é a respeito das pessoas e a igreja. Olha só como as pessoas podem estar perto da igreja ou dentro da igreja, mas longe de Deus. Versículo 1 e 2 diz que ele estava sendo levado para a porta do templo. Então este homem estava à frente na porta do templo, na porta da igreja, todos esses dias, todo esse tempo. E há muito tempo que ele tinha 40 anos, que era aleijado, porque ele tinha 40 anos de idade, porque ele nasceu aleijado. E esse aleijado se tornou um mendigo, porque ele não conseguia trabalho, porque ele era rejeitado pela sociedade. Não podia trabalhar, não podia produzir, porque ele era aleijado. E na sociedade daquela época, não encontrava emprego. Portanto, a vida não sorriu para ele. E ele está na frente do templo, esperando alguma coisa acontecer. Parece aquele hino do Inário para o culto cristão. Tão perto do reino, mas sem salvação. Mas quem estava dentro do templo? Sacerdotes, escribas, fariseus, que também estavam longe de Deus. Mas ele era rejeitado pela própria religião judaica. Porque, como nasceu aleijado, a tradição judaica acreditava plenamente que ele nasceu em pecado. E se ele nasceu em pecado, ele não podia entrar no templo, porque o templo só ia entrar quem estava purificado. E nós temos que cuidar aqui, essa é mais uma lição mais devocional desse texto, é que a igreja de Cristo não pode ser uma igreja que exclui pessoas porque elas estão em pecado, ou excluem porque acham que elas estão em pecado, ou excluem elas porque elas têm uma deficiência, seja qual for. A igreja de Cristo não pode ser aquela que você fica lá fora, quando você se acertar, você vem para dentro. A igreja de Cristo tem que ser exatamente essa que traz para dentro, para ser curado, restaurado, para que possa enviar e abençoar. Ele fica na frente da igreja pedindo esmola, porque não podia entrar porque estava cheio de pecado. E isso mostra que a religião daqueles homens era uma religião morta, porque ela não respondia à necessidade das pessoas. A religião viva é que responde à necessidade das pessoas. É isso que Tiago vai dizer. Qual que é a religião verdadeira? A que socorre as órfãos e as viúvas. Essa ideia de quem realmente precisa. Quem está precisando. Agora, esse texto nos ensina também o que as pessoas realmente precisam. Qual é a verdadeira necessidade das pessoas? E está aí um problemão que nós estamos vivendo como igreja hoje no Brasil. As pessoas estão confundindo. Elas não sabem necessariamente o que precisam. Então buscam o que acham que precisam. Olha o que está no versículo 3, 4 e 5. Vendo que Pedro e João iam entrar no templo, no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: olhe para nós. E o homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Mas nunca na vida aquele homem pensava que ele ia receber aquilo que ele mais precisava. Por isso as pessoas procuram a você, a mim, a igreja, com os maiores pensamentos e desejos que aconteçam coisas com elas. Este homem pensava o seguinte: bom, eu sou aleijado de nascença, então eu preciso de me sustentar. Eu não tenho como me sustentar sozinho, então eu preciso de dinheiro. Então o que eu preciso pedir para as pessoas é esmola. Mas Pedro vai demonstrar para aquele homem a real necessidade dele, que era encontrar-se
com o Deus Todo-Poderoso. Então nós, como igreja, temos que tomar um cuidado para não estar respondendo perguntas, suprindo necessidades transitórias e temporais, ao invés de responder a pergunta mais importante da vida de alguém: a sua paz com Deus, a certeza de que a sua salvação está garantida por causa de Cristo Jesus. Às vezes, a gente supre muitas necessidades. A gente dá apoio, às vezes a gente dá comida, às vezes a gente dá dignidade, isso é muito importante. Mas esse não é o fim em si mesmo. Isso tudo são meios. Mas o fim é uma resposta ao sacrifício de Jesus. E aí, Pedro vai mostrar para aquele homem, para todos que estavam vendo, inclusive para nós que estamos lendo esse texto, o propósito dos milagres. O propósito dos milagres no livro de Atos é revelar Jesus. É revelar o seu poder. Olha que está no versículo 6, 7 e 8. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro. Essa parte é a melhor do filme. Presta atenção. O cara está parado, olhando, esperando se vai cair a moedinha ou não vai. Ele diz: eu não tenho nem prata e nem ouro. O cara falou: perdi esse. Esse não vai dar certo. As crianças, pensei que era o som do lado que estava competindo com a gente. Ah, legal. Ó, mães, não ouçam, tá? É uma surpresa para vocês. De repente, ele olha e ele diz assim: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande! Eu não sei se ele deu entonação na voz, eu não sei se ele disse assim: em nome de Jesus, anda. Anda! E ele acontece, versículo 7, que segurando pela mão direita, não para auxiliá-lo, para ver se ele, mas por uma demonstração de amor àquele homem, ajudou a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes e de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Gente, começou a andar. Glória a Deus. Este homem aí, porque não foi você que estava 40 anos, senão você estava fazendo, pulando, que nem ele. Né? Dos outros a gente fica: pois é um milagre. Gente, 40 anos cidadão, não andava, de repente ele anda. E o que a gente aprende é que esse milagre acontece por causa do poder de Deus. De onde vem o poder da igreja? Pedro e João representavam a igreja novinha que nasceu ali. Eles eram representantes de Cristo aqui na terra. Eles estavam fazendo o que Jesus fazia e ensinava. Eles estavam continuando o projeto de Jesus. Estavam dando continuidade à mensagem de Jesus, aos feitos de Jesus. E eles olham para aquele homem determinado pelo Espírito Santo de Deus, entendendo o tempo de Deus. Olham para aquele homem que já tinha visto muito tempo e dizem: hoje, em nome de Jesus, o Nazareno, ande. O poder vem de Jesus Cristo. O poder não é da igreja, o poder não é do nome de alguém, o poder é de Jesus. É neste nome, é em nome dele que eu estou dizendo para você andar. Eu sou representante legal dele. Você pode andar, porque ele mandou você lá levantar. O poder vem de Cristo, sempre, para que a glória seja de Cristo, sempre. O poder é de Jesus, para que a glória seja de Jesus. Versículo 8 até o 11. E de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que ele era o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamada Formosa.
Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que ele tinha acontecido. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Esses homens presenciaram o milagre, viram como isso foi feito, perceberam que aquele homem era um miserável e, de repente, ele foi-lhe creditado dignidade. Ele era um homem que não poderia entrar no templo porque ele era aleijado. Naquele momento, ele se credenciou a entrar porque não era mais aleijado. Então, ele não tinha mais o pecado sobre ele, não tinha mais restrição de entrada no templo. Ele podia ser como qualquer outra pessoa, restaurado por causa do nome de Jesus. E a glória tem que ser dada sempre a Jesus. Esse talvez seja um ensinamento para nós. Nunca o homem deve levar a glória que é de Deus. Então, lenço ungido, chapéu ungido, pano ungido, orar com coisa em nome das pessoas, até mesmo a própria Igreja Católica, com colocar os santos, está totalmente fora, porque o próprio Jesus tem que receber toda a glória do fato. Ninguém pode receber glória nenhuma. Porque o poder é de Deus, sempre é de Deus. E Ele delega autoridade para a sua igreja, mas Ele delega só autoridade. Nós somos apenas instrumentos. Ele é o cirurgião. Eu e você somos apenas instrumentos. E que a gente esteja bem limpinho, esterilizado, afiadinho. Mas quem faz a obra chama-se Jesus Cristo, no poder do seu Espírito, e é Ele que faz a coisa acontecer, e glória, pois, seja dada a Ele. Tem uma conversa de Francisco de Assis, que não é são, porque tão homem quanto nós, com o Papa da sua época. E a história diz que eles estavam conversando exatamente sobre Atos 3. E o Papa disse para o Francisco assim: hoje a igreja tem muita prata e muito ouro. E aí disse que Francisco olhou para ele e disse assim: é por isso que a igreja não tem autoridade para dizer hoje levanta e anda. O poder da igreja não está enquanto ela tem, ou quanto ela ostenta. O poder da igreja está enquanto ela supre as necessidades físicas, emocionais e as espirituais das pessoas que a procuram. Esse é o poder de Deus. Os milagres apontam para isso. Se parasse aqui o texto, ele ia ficar empobrecido. Porque muitas pessoas olhariam para aquela cena e continuariam adorando a João e Pedro. Muitas pessoas olhariam para aquela cena e falariam assim: Deus nos visitou na pessoa desses homens. Então Pedro vai fazer uma coisa que ele fez já no capítulo 2 e vai continuar fazendo várias vezes no capítulos posteriores. Ele vai pregar. E a mensagem é exatamente a mensagem cristocêntrica, é Cristo. E a primeira coisa que ele vai dizer: olha, deixa eu corrigir alguns erros conceituais que vocês estão passando aqui. Deixa eu acertar algumas coisas aqui, para que fique bem claro o propósito com que o Deus Todo-Poderoso fez um milagre na vida deste homem. Vocês não podem sair enganados daqui. Eu não posso receber a glória disso, eu não posso aceitar as honras, porque eu preciso dizer do projeto de Deus com todas as coisas que estão acontecendo. Nós estamos vendo milagres, vamos continuar vendo milagres, mas tem uma coisa que vocês têm que entender: não somos nós que curamos ninguém aqui. Versículo 12. Vendo isso, Pedro lhes disse: israelitas, porque isto os surpreende? Porque vocês estão olhando para nós como se estivéssemos feito este homem andar pelo nosso próprio poder e piedade? Tem um erro aqui. Este homem não andou por causa do nosso poder.
A propósito, eu tenho algo para dizer para vocês. Vocês são culpados da morte desse Jesus. E aí começa uma pregação indigesta. Pedro não entendia de marketing. Esse era o pior momento para falar isso. Ele tinha que aceitar um pouco a glória para ele, chamar um pouco para si, dizer, olha, eu não queria dizer nada, mas eu conheço e ando com Jesus, eu tenho intimidade com ele, eu sou amigão dele, mas vocês fizeram coisas muito feias com ele. Mas Deus perdoa, Deus é bonzinho. Pedro não tem marketing, Pedro não tem preocupação com a sua autoimagem, nem a imagem dele, a frustração de que vão pensar dele. Pedro já vai na veia. Versículo 33, versículo 13, 14, 15, ele vai dizer, vocês são culpados da morte desse Jesus que fez este milagre aqui. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados glorificou seu servo Jesus. O Deus dos antepassados de vocês, que vocês veneram tanto, que vocês dizem que é o pai Abraão, que é o pai, que é o patriarca, os patriarcas de vocês. Esse Deus glorificou o servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos. Embora ele tivesse decidido soltá-lo, vocês negaram publicamente o santo e justo, pediram-lhe que lhe fosse libertado um assassino e vocês mataram o autor da vida. Mas Deus o ressuscitou dos mortos e nós somos testemunhas disso. Sabe que nós somos testemunhas, e vocês também, não de um milagre aqui, vocês são testemunhas que houve aqui nessa terra o Salvador, o Messias prometido pelos antepassados, e vocês fizeram 4 coisas horríveis com eles. Vocês entregaram para ser morto, negaram ele, negaram publicamente e mataram o autor da vida. Foi este que vocês mataram que curou este homem. Versículo 16. Pela fé no nome de Jesus, o nome que curou este homem, que vocês veem e conhecem. O nome desse Jesus é poderoso. Esse Jesus é poderoso, ao ponto de que ninguém pode ter fé se ele não acreditar fé nessa pessoa. Até a fé que eu tenho e que você tem é dada por ele, versículo 16b. A fé que vem por meio dele, lhe deu a saúde perfeita, como todos podem ver. Este Jesus que vocês mataram, foi ele quem curou este homem, e pela fé no nome de Jesus, este homem andou e está andando como vocês estão vendo. Vocês agora não são mais ignorantes. Vocês agora sabem a verdade. Versículo 17 e 18. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes. Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que seu Cristo haveria de sofrer. Pedro continua dizendo para eles, olha, agora prestem atenção, vocês viram o milagre? Viram? Vocês agora estão entendendo que foram vocês que mataram este que faz milagres, que Deus o ressuscitou, e ele continua operando até hoje. Foi vocês quem o mataram e agiram por ignorância, pois a partir de agora vocês não são mais ignorantes. E sabe por que não são mais ignorantes? Porque eu estou dizendo isso para vocês. Vocês são culpados do sangue de Jesus. Vocês são culpados de não aceitá-lo, de não reconhecê-lo, mesmo que os profetas de vocês disseram, mesmo que os patriarcas de vocês disseram, e dá-lhe cajadada. Agora vocês sabem que pecaram contra Deus por não reconhecerem seu filho. Está claro agora para vocês o que é que eu desenho? E talvez alguém no meio disso possa perguntar assim, poxa, como eu posso ser condenado por algo que eu não sabia que era pecado? Muito interessante quando você vai nessas repartições públicas, principalmente em recorrer multa, está lá um recadinho. Que o fato de você não saber o delito não quer dizer que você não tem que pagar. Mais ou menos assim. Tem lá uma lei escrita para isso. Mas eu tenho um exemplo dessa semana. Nossa gata comeu uma planta.
Só que ela não sabia que a planta é envenenada. Passou mal. Isso quer dizer o seguinte, que mesmo na ignorância dela, não isentou-a das consequências do seu ato. Ninguém é desculpável diante de Deus. Todos nós somos culpáveis. E não interessa se você é bonzinho, se você é um cara legal, se você paga as suas coisas em dia, as suas contas em dias, a questão não é essa, Pedro está dizendo para eles. Pedro está dizendo o seguinte, você reconhece que Jesus é o autor da vida? Você reconhece que Ele é o salvador da humanidade? Ou você acha que você salva porque você é bom, pelos seus méritos? Então eu quero dizer para você, o tempo de ignorância já passou, o discurso de ser bonzinho não leva ninguém para o céu, porque agora o evangelho está sendo pregado. Veja que o milagre aconteceu e agora o assunto é outro. O papo aqui é reto, o papo aqui é com Jesus. Mas Deus sabia muito bem disso, por isso que Ele prometeu o Salvador, o Messias. Jesus não sofreu em vão. O que eu estou querendo dizer para vocês, israelitas, é que este Jesus é poderoso, e a prova disso é este milagre autentica o poder de Jesus, esse milagre evidencia o poder de Jesus, mas eu quero dizer para você um outro milagre que aconteceu, Cristo morreu, ressuscitou, e este é o maior milagre, porque para isso Ele trouxe a vida dele, ele em si mesmo morre por você e por mim. Vocês mataram este homem, esse é o autor da vida, é Deus. Mas tem que ter uma mensagem por trás disso, e a mensagem é de arrependimento. A mensagem do milagre é poder, mas a mensagem da cruz é de amor. E o maior milagre não é alguém andar, o maior milagre é alguém converter-se dos seus pecados. Porque por causa dos seus pecados, alguém teve que morrer. Jesus não precisou morrer para fazer milagre. Mas para a sua salvação, Ele teve que morrer. Então, quando alguém muda a sua mentalidade, quando alguém trabalha quer transformação do seu caráter, quando alguém cai em si, entende que é pecador, isso é um milagre. Pedro está dizendo, então, o milagre que eu espero nessa noite, nessa manhã, não, é tarde, né, porque era 3 horas da tarde, é que vocês arrependam-se, versículo 19 e 20, e pois voltem para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, milagraço, para que venham tempos de paz, descanso da parte do Senhor, outro milagraço, e Ele mande o Cristo que lhe foi designado, Jesus. Essa mensagem, israelitas, exige uma atitude, uma decisão de vocês. E a primeira delas é um arrependimento. É mudança. Mudança de mente. É um reconhecimento que Deus está mostrando todos os sinais que Ele tem poder. Curou esse rapaz aqui. Vocês acham isso incrível? Pois eu quero dizer que é incrível se Ele mudar o seu coração. Isso é um milagre. Você sabe que os mais arrogantes são os bons. Os mais arrogantes são os bons. O que quer dizer? Gente boa, que não faz nada de errado. Esses são os mais arrogantes. Porque quando você fala assim, você precisa de Jesus, eu falo, eu dou o dízimo, eu ajudo os órfãos, eu sou uma gente boa, não traio a minha esposa, eu conheço um monte de crente que faz um monte de coisa errada, eu não. Eu não preciso de Jesus. Eu preciso de ter um bom caráter, uma boa ética. Esses são os mais arrogantes. Chegar para um cara na penitenciária e dizer assim, você tem convicção que você está errado? Ele vai falar, claro. Você está pagando pelos seus erros? Estou. Você está arrependido? Estou. Você entende que Jesus, você precisa de Jesus na sua vida? Entendo. Está mais fácil para ele. Então, por isso que eu acho que conversão de gente boa é milagre.
Porque você tem que olhar para você e o Espírito Santo tem que ter liberdade para transformar a maneira, a cosmovisão sua de olhar para você e se achar bom. Isso é milagre. Então você vai desfrutar de 3 coisas quando você, israelita, entender que não são suas boas obras, suas ações, mas é Jesus Cristo na sua vida. Reconhecimento que você matou o autor da vida, mas ele está te dando uma segunda chance. Porque você conhecendo, entregando a sua vida para ele, vai acontecer a primeira coisa, perdão dos seus pecados. Segunda coisa que você vai fazer é desfrutar de um relacionamento novamente com Deus. Você vai voltar para Deus. E terceiro, quando Jesus voltar, você vai desfrutar da presença dele, porque ele vai mandar Jesus de volta. Mas quando Jesus voltar novamente, não é para te dar uma segunda chance, não é para vir aqui pregar o evangelho, mostrar os sinais dele, é para receber a sua coroa, para ser glorificado como Senhor da história. E agora ele não é mais advogado, ele é juiz, ele chega mandando. E você tem que obedecer. E ele vai mandar uns para o céu e outros para o inferno. Não está no texto, mas ele poderia ter dito isso porque o sermão foi reduzido. Mas ele vai dizer, Jesus vai voltar como prometido pelos profetas. Então, entenda que você vai desfrutar da presença de Jesus agora e vai desfrutar da presença dele por toda a eternidade. Agora, ele está esperando um momento para essa volta triunfal. Versículo 21. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaure todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas. Deus está restaurando as coisas, israelitas, para a volta do seu Messias, do seu ungido. Ele é o Messias prometido pelos profetas. Então façam uma coisa agora, israelitas. Ouçam-no. Versículo 22. Pois disse Moisés, o Senhor Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ouçam-no em tudo o que ele lhes disser. Quem estava falando ali era Jesus. Na instrumentalidade da pessoa do Espírito Santo, usando a vida de Pedro. Quando você está pregando o Evangelho de Cristo, seja através do seu testemunho, seja através das situações que você está mostrando o testemunho do Evangelho, é Jesus quem está falando para aquela pessoa, na instrumentalidade do seu Espírito, usando você. E Jesus está dizendo para essas pessoas aqui, Pedro está falando, sendo boca de Deus, que haverá uma volta de Jesus. Já estava predita isso lá, quando aconteceu o Pentecostes, ainda mais agora. Ouça, preste atenção, porque se você não ouvir, haverá consequências. Se você não entender essa mensagem, vai sofrer sanções. Versículo 23, quem não ouvir o profeta será eliminado do meio do seu povo. E não é no meio do povo no sentido que vai haver um raio ali. Estava dizendo deste povo que agora está sendo construído. O novo povo, o novo Israel, o Israel espiritual, a igreja de Cristo. Veja o amor de Deus pelo povo de Israel. Ele está dizendo o seguinte, olha, vocês nasceram dentro de uma nação já vista, de uma nação cujo Deus é o Senhor Javé, ou Jeová, ou Yahweh, ou Yavé. Vocês nasceram numa nação cujo Deus é o Senhor. Mas este Deus glorificou o seu servo e agora vocês precisam confessá-lo, porque se vocês não confessá-lo, não farão parte do povo escolhido, chamado Igreja de Cristo. Ele é a bênção e o abençoador prometido pelos profetas. Versículo 24 até o 25. De fato, todos os profetas, desde Samuel em diante, um por um,
falaram e predisseram estes dias. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com seus antepassados. Ele disse a Abraão: por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Pedro, talvez nesse momento, poderia abrir um parênteses e dizer assim: quando Jesus curou aquele rapaz ali fora do pátio do templo, ele estava perto da religião, mas sem salvação. Mas agora eu estou falando com alguém que está dentro da religião, mas também está sem salvação. Vocês estão ouvindo os profetas dizerem um após um desses dias: vocês são herdeiros dos profetas e da aliança. Vocês são herdeiros de Abraão. Por meio de toda a sua descendência, vocês serão abençoados. Mas vocês não entenderam. A bênção de vocês é a vinda de Jesus. Ele é a bênção e o abençoador. Se vocês não entenderem isso, israelitas, vocês estão fora do povo. Vocês serão eliminados do meio do meu povo. Vocês estão tão perto de Deus, mas sem salvação. A igreja hoje é composta de gente perdida e gente salva. E eu digo que a igreja de Cristo não é composta de gente perdida, mas a igreja hoje no Brasil é um monte de gente perdida e um monte de gente salva. E tem gente perdida dentro da igreja criticando os perdidos lá de fora. Assim, esse aí é um mendigo da vida. Esse é um aleijado da vida. Esse aí a vida não sorriu para ele. Esse está assim por causa do pecado dele. E de repente Pedro e João chegam lá e dizem assim: vocês também estão perdidos. Vocês estão cheios de herança. Vocês não entenderam que a bênção chama-se Jesus Cristo. Rejeitada chama desgraça para vocês. Porque ele veio para salvar vocês de vocês mesmos. Ele veio salvar vocês de uma religião que é morta, de uma cultura judaica e para nós talvez uma cultura evangélica que não faz sentido nenhum. Que a gente frequenta bancos e bancos de igreja, poltronas e poltronas da igreja, mas nada muda na minha vida e na sua vida. Isso é religião morta. Mas ele veio para salvar vocês de vocês mesmos, versículo 26. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Israelitas, quem estava perdido? Quem era o mendigo? Quem era o que precisava de salvação? Quem era o que precisava de milagre? Aquele homem lá fora, que está agora assaltando, ou vocês? Queria orar com você nessa noite. E eu queria orar por um milagre. O milagre de você experimentar uma das coisas mais incríveis da vida. A sensação que você é um pecador e precisa de Jesus. A sensação que você é um mendigo diante de Deus. A sensação que você não pode andar sozinho. Você precisa ser carregado por alguém e esse alguém chama-se Jesus Cristo. Se você nunca entendeu isso, eu queria te convidar a entender e a reconhecer que você também é o mendigo que precisa de milagre, o aleijado que precisa andar e que não tem dinheiro, nem prata, nem ouro que vai fazer isso para você. É só o nome de Jesus. E que você não precisa de mais nada nessa vida, a não ser Jesus Cristo.
Porque é isso que faz toda a diferença. Não é a sua riqueza, nem o seu dinheiro, nem o seu prestígio, nem o seu caráter, nem a sua bonzizice. Conhece essa palavra? A sua bondade. Todos nós, diante de Jesus, somos mendigos, aleijados, carentes da presença dele. Por isso, o convite é: abra os seus olhos para ver o Jesus que morreu por você. Reconheça-o na sua vida. Ouça as suas palavras. E quando ele falar com você através do seu espírito, responda positivamente, dizendo: eis-me aqui, Senhor. Sou eu preciso do Senhor. Por isso, essa noite é noite de convidar você a reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu gostaria que todos nós estivéssemos orando. E o desafio dessa noite é exatamente esse. Eu gostaria de orar com você. Se você entendeu que é pecador, pecadora, e que precisa de Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, eu queria desafiar você corajosamente a sair do seu lugar, vir aqui à frente, e eu quero orar com você, reafirmando essa decisão de que Jesus é o Senhor da sua vida. Tem alguém essa noite que quer fazer isso, que quer entregar a sua vida a Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Pode sair do seu lugar, eu quero orar com você. Corajosamente, sai do seu lugar em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode vir aqui, querido, quero orar com você. Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Eu não tenho prata nem ouro, não tenho nem poder. Não jejuei essa noite para estar pregando aqui. Não fiz 9 semanas de jejum. Comi carne hoje à tarde. Poder não é meu, não sou eu. Eu sou tão pecador quanto você. Poder chama-se Jesus Cristo. E nessa noite Ele está dizendo: sim, sim, eu escolhi fazer um milagre em você. Milagre é você. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode glorificar a Deus por esse milagre que está acontecendo aqui? Você pode dizer que seja louvado o nome do Senhor Jesus? Talvez o coxo não andou aqui, mas vidas entenderam que precisam de Jesus. Isso é um milagre. Porque o Senhor já está agindo na vida de vocês em milagres dias após dia, para testificar a mensagem de que Ele é Salvador. Mas por amor, Deus deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu quero orar por você, querido. Vamos ficar em pé, queridos. Vamos estender a nossa mão para cá, pela vida desses queridos. Senhor Jesus, nessa noite, de maneira muito especial, nós queremos te agradecer pelo milagre da conversão, o milagre do perdão dos pecados, o milagre do reconhecimento que nós precisamos de Jesus Cristo, que não é a nossa força, nem o nosso convencimento, nem o nosso argumento, nem a nossa retórica, mas é o nome de Jesus. Por isso, nessa noite, aqueles que saíram dos seus lugares e disseram: Jesus, eu reconheço que o Senhor tem feito tantos milagres, eu reconheço que o Senhor é Filho de Deus, eu reconheço que Tu morreste no meu lugar naquela cruz, e nessa noite eu Te reconheço como meu Senhor e Salvador, e que a partir de agora não haverá mais dúvida no meu coração, porque mesmo em momentos difíceis, a minha alma se alimentará da Tua presença, Jesus.
e o meu coração estará em paz com Deus, porque fui perdoado dos meus pecados, e eu espero ansiosamente a sua volta, até aquele dia que o Senhor virá reinar em glória e majestade com o seu povo. E nessa noite eu sei que o Senhor me chamou para fazer parte do seu povo. Eu reconheço os meus pecados, eu reconheço que não tem méritos em mim, eu reconheço que por ser bonzinho não me dá o céu, mas eu reconheço que eu preciso do seu nome, Jesus, na minha vida. Senhor Deus, neste momento eu quero lhe pedir que o Santo Espírito cele essa decisão, e que o seu Santo Espírito cele esta alma, para ser encontrar contigo. Mas eu clamo o Espírito Santo, que a partir de agora, seja o Deus nessa vida, que o incomode, que o impulsione a te amar e te servir. Senhor, eu peço que a partir de agora, a palavra de Deus, a Bíblia, se torne tão prazerosa a sua leitura, e que o Espírito Santo os faça entender tudo aquilo que eles leem, que seja o Senhor tradutor de tudo que eles lerem, e que o Senhor fale com eles em tudo que eles lerem, Senhor, e que as orações sejam conversas amorosas entre um filho e um pai, porque o Senhor é Pai, e que a relação seja restaurada com o Senhor, e que os dias sejam maravilhosos, esperando a sua volta, e que enquanto o Senhor não vem, eles possam testemunhar dos milagres que o Senhor fez, e pregar o seu evangelho, para ensinar e mostrar aos outros o Jesus poderoso, que faz milagres, mas o Jesus amoroso, que salva vidas. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.